Bom dia, Deus! Isso aqui sou Moreira, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por estar com tua espada desembainhada, nos protegendo de todo o mal dos falsos e mentirosos. Obrigado, Deus. Feche teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido, cura de cada um, Pai. Cura, liberta, protege cada um que precisa do Senhor. Receba a cura em nome de Jesus. Confie em Deus, só Ele pode. Não se preocupe com o mal que está crescendo a cada dia, porque Deus está nos separando para Ele. Confie em Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E, quando os pais trouxeram o menino Jesus para, com ele, procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. Imagine que bênçãos ela tinha. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Veja aqui que Jesus, menino, você não vê ele pregando, ele falando, igual a gente está vendo hoje em muitas falsas igrejas, crianças pregando. Pode olhar a palavra de Deus, nem Jesus só falou de Deus com 12 anos. E hoje tem crianças pregando, você nunca vê na palavra, procure na palavra de Deus. Todo dia na Bíblia, do início ao final, se existe criança pregando, não existe. Só Jesus. E, infelizmente hoje o povo trocou Deus por homem, poder, dinheiro. Só vaidade. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José
nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminhando de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, e acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Veja, anciãos. Jovem não tem experiência não, só o menino Jesus tinha. Mas nenhuma criança que está pregando nos púlpitos tem condição para aquilo. Porque só o menino Jesus teve. Mas veja, os anciãos sentados, doutores da lei, o interrogando. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Veja, essa resposta aqui no povo de Israel, eles tiravam a vida da criança. Mas Jesus não tinha mãe, porque Jesus, ele é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele fez Maria. Então, aqui para ele não existe pecado, mas para um filho, lá era perdida a vida. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Imagina a dor de uma mãe ouvindo o filho responder desse jeito. Só que ela também sabia que era Deus, sabia que era um filho de Deus, sabia que não tinha nada a ver com ela. Mas por ela ter gestado, aí saía aquele amor de mãe e a pegou. E é natural. E Deus nunca colocou ela em pecado por causa disso. Porque ela amou Jesus mais do que Deus. Então ela amou o próprio Deus. Por isso que não houve pecado do lado de Maria. Porque ela amou o próprio Deus. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Capítulo 3. E no ano 15 do império de Tibério César, segundo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Hoje as igrejas não pregam isso, o batismo de arrependimento. Elas pregam poder, dinheiro, poder, bens. Elas pregam que você deve estar perto de pessoas que têm influência, mas não pregam o nome de Jesus. Voltem para Cristo. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Hoje, 2025 e 2026, está isso aí. Raça de víboras. Quem disse que Deus quer dinheiro, que Deus quer pessoas autoritárias, que Deus quer bens? Quem te disse? Deus quer seu coração, quer que você ame o próximo como a si mesmo e a Ele sobre todas as coisas. O próximo é aquele que te deseja mal, que te faz mal. Ame Ele, peça a Deus tudo por Ele, porque só assim terá salvação. Recebam todos o pão da vida, sejam abençoados, tenham um excelente dia.